Hanseníase. O que é, as causas e os tratamentos e os sintomas. O que é a hanseníase e como ela é transmitida? A hanseníase, chamada antigamente de lepra, é uma doença crônica e transmitível provocada pela bactéria Mycobacter leprae. Apesar de seus principais sintomas serem marcas na pele, falaremos disso mais adiante. Ela não é transmitida pelo toque nas feridas e assim por contato com gotículas de saliva e secreções nasais por um longo período de tempo. No entanto, ela só é passada de um indivíduo que pegou uma forma contagiante e que não está em tratamento para alguém considerado suscetível. Entenda, para pegar a doença, você precisa ter uma grande suscetibilidade a ela. Isso só acontece com cerca de 5% da população. A maioria é resistente e não desenvolverá o problema mesmo se tiver contato com pessoas contagiantes. Tranquiliza a dermatologista Sandra Durães, coordenadora do Departamento de Hanseníase da Sociedade Brasileira de Dermatologia, SBD. A incubação de M. lepra, ou seja, o tempo que leva para surgir os sintomas após o contágio, demora de 3 a 7 anos. Esse longo tempo é um dos fatores que dificulta o controle da doença. Quais são os sintomas? Sandra explica que o alvo da Mycobacterium leprae são os nervos periféricos, que saem da medula e se espalha pelo corpo todo. O que acontece com a pele é consequência do acometimento desse nervo, informa. É por conta disso que os primeiros sinais são lesões da derme, manchas brancas e vermelhas, placas, caroços, ressecamento e queda de pelos. Quando não se inicia o tratamento do começo, ocorre também perda da sensibilidade, postura inadequada, deformação dos membros, perda de força muscular, sensação de formigamento e dormência nos pés e nas mãos. Como ela entra no corpo pela mucosa nasais, pode haver ainda uma sensação de nariz entupido, acrescenta dermatologista. Quais os fatores de risco? Como dissemos, para pegar hanseníase é preciso ser suscetível a ela. Essa característica é definida por fatores genéticos. Porém, o risco aumenta para populações vulneráveis, com baixa renda e escolaridade, e que vivem em moradias insalubres. Ela é conhecida como uma doença ligada à pobreza. Está entre as enfermidades que atingem a população negligenciada, aponta a médica. Tanto que o Brasil, por ser muito desigual socioeconomicamente, é o segundo país com o maior número de casos, perdendo apenas para a Índia. Quais os tipos de hanseníase? Outro fator necessário para que ocorra infecção é o tipo de hanseníase, já que algumas são menos transmissíveis. Confirma aqui abaixo. Paucibacilar é dividido entre a hanseníase indeterminada, na qual as poucas manchas de contorno mal definidos e sem comprometimento neural, e a tuberculoide, caracterizada também por pouca lesão, mas melhor definida e já com o nervo afetado. Ambas são versões menos infecciosas. Multibacilar. Aqui temos a hanseníase dimorfa, marcada por muitas manchas e placas comprometidas de vários nervos e episódio de piora diante ou após o tratamento. As chamadas reações hansênicas ou estados reacionais, por fim, a viruxoriana, que é a forma mais grave com que os sintomas da pele, dos nervos e nos órgãos internos, por terem maiores cargas bacterianas, as multibacilares são as versões mais contagiantes. Como o diagnóstico é feito? O diagnóstico é essencialmente clínico, realizado através do exame dermatoneurológico, no qual se analisa a pele e os nervos periféricos pela palpação. Também são feitos testes de sensibilidade e força muscular. Se o especialista ficar na dúvida, outro exame auxiliar a fechar o diagnóstico. Na baciloscopia, medimos a carga bacilar colhendo uma linda
linfa da lesão para ver a quantidade de bactérias, ensina Sandra. Além desse, a biópsia e o PCR, contudo, a maioria dos casos é limitado pelo simples exame dermatoneurológico realizado em 70% das vezes de atenção primária no Sistema Único de Saúde, SUS, acrescenta. Hanseníase tem cura? Sabe como funciona o tratamento. O tratamento é baseado em poliquimioterapia, que consiste em um esquema de vários antibióticos. Uma parte dele deve ser recebido uma vez por mês nas unidades básicas de saúde, UBS, ou centro de referência, sendo utilizado no próprio ambulatório sob a supervisão da equipe médica. As doses diárias restantes são tomadas em casa. A terapia varia de acordo com o tipo de enfermidade. Para a pauci bacilar, dura 6 meses, já para a multicelular bacilar leva 1 ano. O paciente tem que estar muito bem orientado sobre o tratamento, porque ele é longo. Se deixar de tomar muitas doses supervisionadas, tem que refazer tudo, afirma a dermatologista. Cabe frisar que o esquema terapêutico é exclusivamente do SUS. Sandra lembra que cerca de 40% das pessoas doentes ainda correm o risco de passar pelas reações ressênicas durante ou depois da terapia, como citamos antes. Nesses quadros, as lesões dão uma piora e surge uma febre e dor nos nervos. Normalmente isso acontece quando o indivíduo não elimina totalmente os detritos inflamatórios. Aí, quando surgem outras infecções, como simples resfriado, o sistema imune é estimulado e reage dessa forma, acrescenta a especialista. Ao finalizar a poliquimioterapia, o paciente é considerado curado. Contudo, os medicamentos não são capazes de restaurar os estragos dos nervos periféricos. Por isso, é tão importante realizar o diagnóstico precoce e iniciar a terapia quanto antes. Nos casos em que a doença já estiver avançada, será necessário juntar aos antibióticos, fazer um trabalho de prevenção à incapacidade. Ele consiste em fisioterapia e orientações para evitar infecções e novas lesões do dia a dia. Quando o indivíduo é bem ensinado, mesmo já com algum dano, ele pode ficar muito bem sem desenvolver a incapacidade, relata. Quais são as complicações da hanseníase? Além dos problemas decorrentes da inflamação dos nervos, uma das principais complicações são as lesões decorrentes da perda de sensibilidade, que estão inclusive relacionadas ao estigma da enfermidade. Veja, ao encostar em uma panela quente, por exemplo, uma pessoa com sensibilidade íntegra vai afastar a mão rapidamente, certo? Portadores de hanseníase não conseguem se proteger adequadamente, então eles vão se queimar e se machucar, terão infecções secundárias, até perderão fragmentos da pele, informa expert. Mais um motivo para buscar tratamento precoce. Dá para prevenir? A medida mais importante para evitar a hanseníase é buscar ajuda médica assim que alguém com quem você teve contato for diagnosticado. Toda a rede do infectado precisa tomar uma vacina BCG, aquela que recebemos nos primeiros dias de vida e que deixa uma marquinha no braço. Ela é aplicada contra a tuberculose, mas também protege parcialmente contra a hanseníase, diminuindo o risco de ter formas graves, acrescenta Sandra. Caso já tenha tomado 2 doses ao longo da vida, aí não é necessário. Independente de ter aplicado o imunizador novamente ou não, lembre-se de que o período de incubação de Emile Leplay é longo, então fique de olho em sinais que surgirem no corpo ao decorrer dos anos. Se aparecer qualquer mancha, placa ou caroço, não demore a procurar o médico. Por fim, não se esqueça de que pacientes que estão em tratamento não transmitem a enfermidade. Além de quebrar a cadeia de transmissão, é preciso combater o estigma e o preconceito. Pessoal, as coisas tristes que acontecem no mundo, mas fazer o que, né?